vamos então seguindo com a nossa programação, lembrando para você que está conosco desde o começo e para você que acabou de chegar, acessar o QR Code. Ele aparece aí de vez em quando na tela e esse QR Code é a garantia da sua presença, do registro da sua presença. É através desse QR Code que a gente vai conseguir emitir certificados, né, depois do evento, e é através desse QR Code que, registrando as presenças, a gente vai incluir o seu nome no grande sorteio que acontece ao final do Roadshow, que é um sorteio de um dia inteiro com a gente na Missão Técnica São Paulo, que vai acontecer ali no mês de julho e que vai incluir a passagem de volta, a entrada na Casa Coro, o acompanhamento técnico do NCD e, claro, a parceria com os arquitetos, designers que venceram aí o nosso programa de relacionamento, que estão indo para São Paulo por conta da missão técnica. Vai ser uma oportunidade, quem sabe um estudante, quem sabe um profissional recém-formado, quem sabe um profissional de longa data, tá todo mundo em situação de igualdade, porque sorteio é sorte, e a gente vai ver aí ao final do nosso Roadshow quem vai ser o sortudo aí que ganha esse dia inteiro na missão técnica São Paulo. Vamos lá então para a nossa segunda palestra, uma super novidade no mercado de climatização. Roadshow, gente, é sempre uma oportunidade de estar por dentro do que tem de lançamento, de novidade. O nosso palestrante é o Leandro Oliveira, da graduado em Engenharia Naval, com em Gestão Empresarial pela FGV e pelo Instituto de Lisboa. Leandro já foi executivo na área de logística em grandes empresas de empresários à frente aí da B1, né, junto com a sua Silvia, que é a nossa loja associada ao NCD Litoral. O tema foi selecionado com a curadoria NCD. Então, passamos a palavra para o Leandro da B1, é com você e vocês aí de casa que estão assistindo nos escritórios, nas lojas NCD, aproveitem. Opa, já estamos ao vivo? Então, ótimo. Aqui? Feito? Tá jóia, então. Pessoal, bom dia. Meu nome é Leandro, como a Roberta falou. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, tentar, né, com um pouco de slides, alguns vídeos, sobre um produto novo, inovador, no mercado de climatização, como a Roberta comentou, e é o objetivo da fala aqui hoje, da palestra aqui hoje, para difusão e extração de ar, a famosa grelha de ar-condicionado, né? E esse produto é um produto patenteado, né, por um fornecedor e é uma novidade no mercado mundial devido às suas características que a gente vai mostrar aqui ao longo do tempo, né? Então vocês devem estar vendo a minha tela, na verdade o nome do produto, essa novidade é chamada de Ventus, que seria o sistema de difusão. Eu vou passar uma palestra menos técnica, muito mais visual, com vídeos, com fotos, que eu acredito que eu consigo explicar para o público de arquitetura e design as funcionalidades dele no teu projeto de arquitetura. Tem questões técnicas também que facilitam muito na instalação, facilidade junto ao fornecedor de sistema de climatização, mas o foco da palestra é mesmo a parte mais focada ao design. Então eu vou começar com um vídeo sobre o produto. Mais ou menos a estética de que o produto apresenta para a gente. O que é o Ventus, né? O som não parou ainda, tá certo? Tá. Posso continuar? Tá. Então, bem pessoal, o que é o Ventus, né? O Ventus na verdade é um produto inovador, né, que oferece essa solução de ventilação, climatização, desempenhando, né, um papel um pouco diferente no design técnico. Ele é feito de um material composto em PVC avançado. É um composto em PVC
com injeção de alguns gases que trazem uma característica de não condensação. Então, um material leve, poroso, flexível e ele não condensa. Então, vocês viram no vídeo, na foto, em que geralmente quando a gente faz um sistema de climatização dutado, tem as grelhas, as tradicionais grelhas em alumínio, e a gente ainda sofre muito com condensação. Esse é um produto totalmente livre de condensação. Começa aí uma questão técnica, né? Muito importante. Então é muito mais fácil de instalar, não condensa, criando uma longevidade muito maior para o projeto também. E não tem esse desconforto da água pingando para o cliente. Além disso, ele tem uma estética totalmente clean, né, e um acabamento impecável, porque ele é feito para ser instalado, vou mostrar ao longo dos vídeos, ele é feito para ser instalado diretamente na estrutura do gesso acartonado. Leandro, só gesso acartonado? Não, eu trouxe aqui algumas amostras também, onde a gente consegue também fazer a operação dele com madeira. E aí você tem uma linearidade e o no frame diretamente na madeira, sem moldura, sem o famoso, a moldura ou a grelha, não precisa ser pintado, porque ele leva o próprio material de acabamento para fazer o acabamento final do difusor, né? E na questão do gesso, como a gente pode ver nesse produto aqui, a gente tem mais ou menos a estrutura dele instalado com a estrutura do gesso, do gesseiro, onde é parafusado, e aí você faz o acabamento direto, você consegue ver ele aqui e ele acabado. Então o produto é mais ou menos como se fosse o acabamento de massa. Você passa uma massa corrida, a massa do gesseiro, a fita intertelada, que é a fita do gesseiro, passa uma massa corrida novamente, faz uma lixa fina para dar o acabamento e depois vem com a pintura na cor que você deseja. E aí o que vai ficar aparecendo no teto é somente esse vazio, né? Essa questão no frame da difusão. No próximo slide, a gente consegue ver algumas fotos, e aí eu vou colocar um pouco da funcionalidades do produto, né? Aonde o produto se aplica, quais são as vantagens dele. Vocês conseguem ver uma foto no canto esquerdo com o difusor, todo o difusor, numa sala com os cantos arredondados. Então, por ser um produto flexível e maleável, a gente consegue fazer formas completamente diferentes. Posso fazer uma forma imitando onda, né? Caso tenha uma forma diferente no gesso. Podemos fazer ele totalmente redondo, então é um produto totalmente flexível para isso daí. Passando um pouquinho a questão do pioneirismo, né? Ou seja, nós somos a primeira empresa do Brasil, né? A primeira empresa do Brasil a trazer esse produto, a desenvolver essa nova categoria, né? E a gente está focado em solução inteligente de ventilação. O propósito, né? A gente acredita que o conforto é invisível, isso já é um propósito antigo nosso de muito tempo. O ar tem que ser invisível, você não precisa ver a máquina do ar-condicionado, o sistema dutado ele traz isso, ele traz essa percepção de invisibilidade. Mas as grelhas sempre incomodavam devido a alguma questão de estética. Agora com o Ventus, com uma grelha no frame, a gente tem essa transforma, né, completamente o teu espaço. O diferencial é que o ar não compete com o design, aqui ele vai valorizar, né? Então o ar-condicionado vai criar um valor para o projeto final. E o que a gente oferece é tecnologia de alta performance. Um produto leve, que não condensa, não traz fumos e automaticamente fica totalmente imperceptível, né? Clean no teto. Não só no teto, como paredes e tudo mais. E aí uma brincadeira que o ar é invisível, então a gente tem que mantê-lo invisível, mas a sensação é o que permanece. Hoje o mercado, para vocês entenderem a diferença entre o Ventus, né, e o mercado convencional, eu trouxe algumas fotos do que a gente tem no mercado atual. Hoje nós temos as famosas grelhas de gesso, não são muito usadas no Brasil, são muito mais usadas na Europa, mas existe a grelha de gesso. E também temos a grelha em alumínio, a gente já conhece a famosa grelha, né, em alumínio. Que aí, para você criar uma percepção de no frame, de ter uma estética um pouco mais clean, a gente tem que tentar pintar essa grelha na cor do teto, da madeira, e aí acaba não ficando bacana. Qual as diferenças, né, entre aí as grelhas convencionais com o Ventus, né? A questão da estética, né? A grelha de gesso ela dá realmente uma questão de estética. A gente consegue ver exatamente as três numa foto: gesso, alumínio e depois o Ventus. E aí a foto do Ventus eu trouxe inclusive uma foto frontal,
com a aplicação dele na testa do gesso, vamos dizer dessa forma, e não no teto, mas na parte frontal, para verem como é que fica o acabamento, né? Então, o que acontece? Você tem uma aparência completamente estética muito melhor, né, que a grelha de alumínio não te traz, livre de condensação, somente o produto da Ventus, porque ao longo do tempo o gesso em contato com o ar diretamente, ele cria fungos e bactérias, né? E o nosso produto é um composto em PVC avançado, é um pouco diferente. A questão da leveza, eu vou me aproximar um pouco para eu poder ler, a questão da leveza é um produto muito mais leve do que o gesso e próximo do alumínio, né? A instalação simples, como eu comentei, a instalação dele é feita exatamente para ser instalado na estrutura do gesso acartonado. Então é preso exatamente no F530, ou seja, naquele perfil do gesseiro, e aí depois você vem com o gesso e massa e ele fica totalmente imperceptível. Ele é ajustável. O porquê ajustável? Por ser um produto em composto em PVC, fácil, se por acaso eu preciso fazer algum ajuste em obra, o instalador ele corta ou ele emenda facilmente em obra. E com os outros produtos a gente tem que voltar para a fábrica para fazer esse ajuste. Caso aconteça algum erro de medida ou foge alguma coisa na regra no momento da instalação. Aí você consegue fazer esse ajuste, né? Possibilidade de personalização, como eu comentei para vocês, ele pode ser feito redondo, né? Tem como visto em fotos. Juntas invisíveis. Toda grelha de ar-condicionado comum de alumínio, onde eu tenho uma difusão, por exemplo, de 10 metros, você não consegue trabalhar com uma grelha inteiriça de 10 metros por questão de logística, por questão de transporte. Então você vai seccionar isso em 2 metros, em 2,5 metros. E você tem a junta entre esses alumínios. No Ventus não. Essa linearidade, como a gente consegue ver na foto de baixo, você junta uma parte com a outra, você passa a massa corrida e pinta. Então você tira essa junção completa, né? E aí a gente também tem a questão de instalação perfeita, ele já vem com caixa plena, ele já vem bem pronto, o instalador não precisa fazer isolamento, gastar com lã de vidro, mais uma outra coisa também que se elimina do projeto, porque grelhas de ar-condicionado são isoladas com lã de vidro e essa lã de vidro traz bactéria, porque ela é uma esponja, lá em cima você tem essa umidade do ar e você traz essa esponja para dentro dessa lã de vidro, trazendo bactéria para o sistema, né, para o teu entreforro. O produto tem estoque. Uma das grandes vantagens que foi desenvolvida pelo parceiro fornecedor o produto está pronto em estoque, então o prazo de entrega é basicamente de 5 dias, né, para poder estar diretamente na obra. E a questão de higiene e manutenção também dele é muito mais fácil e ele é um produto reutilizável. Então entra para essa questão de sustentabilidade também, tá? Eu consigo reutilizá-lo em outra obra, é o que você não consegue com outros produtos. Então ele acaba atingindo essa questão de sustentabilidade. Aqui os comparativos e vantagens do material, o que é o PVC compósito avançado, né? A gente comentou 0% de condensação, né, na primeira foto, a integração sem emenda, ou seja, você traz um fino acabamento onde você não tem emenda das grelhas, baixo custo de instalação. Essa instalação é feita de forma muito fácil e prática, presa direto na estrutura do gesso, como conseguem ver na terceira foto. Isso pode ser feito em parceria entre o instalador de ar-condicionado e o gesseiro no momento da instalação, então facilita a mão de obra. Ele não precisa ser chumbado no teto, você não precisa parafusar e chumbar no teto, porque ele é preso exatamente no perfil do gesso acartonado. E o isolamento, você não precisa de lã de vidro, fazer todo o isolamento do produto, porque ele já é um compósito, né, com essa funcionalidade de não condensação, né? Ele é um isolante térmico e acústico. Na próximo slide a gente tem aqui a questão de ajuste sem ferramentas, porque em obra você consegue fazer o ajuste do produto, cortar, moldar, cortar ele em ângulo e não precisa levar isso de volta na fábrica. Pronto em estoque. Produto personalizável, como a gente consegue ver na terceira foto aí do slide. O que acontece? Não tem a pronta entrega, mas é feito uma customização onde, conforme o teu projeto, se você precisa exatamente nesse em curva, como está mostrando, é feito customizado para o projeto, pode ser feito todo redondo, então ele é um produto que a gente consegue personalizar, o que a grelha de gesso ou a grelha de alumínio não permite.
e um material reciclável e pronto para reutilização. Tá? Então, ele é feito de material reciclável e ele pode ser reciclado. Você consegue sacá-lo e colocar em outra obra, em outro projeto. Mostra exatamente nesse próximo slide sobre essa questão da sustentabilidade. Tá? O Ventus ele foi certificado com selos internacionais, como o selo LEED, que é um selo focado em sustentabilidade, questão energética, né? Por ele ser um produto que tem essa questão de características de isolamento muito melhores do que as grelhas convencionais, ele tem uma menor perda de carga, então ele traz uma eficiência melhor para o sistema de ar-condicionado. Também tem o selo BREEAM. O BREEAM ele é um selo muito usado, principalmente na Europa, ele é uma certificação inglesa para sustentabilidade, para a questão de conforto e sustentabilidade de materiais recicláveis. Tá? E aí o GSAS, que é muito mais usado no Oriente Médio, nos países asiáticos, que ele é um similar ao BREEAM. Nesse próximo slide, a gente consegue ver algumas funcionalidades do produto junto com a iluminação. Por ser uma calha direta no teto, sem nenhum vinco e sem nenhuma emenda e totalmente no frame, você consegue fazer o projeto acompanhando ele junto com a iluminação. A partir do momento onde você faz um alinhamento entre a tua empresa de instalação de iluminação e a empresa de sistema de climatização. Mas a gente consegue fazer, como vocês veem na foto, mais à esquerda abaixo, é um trilho, né? um trilho magnético, que pode ser colocado dentro da calha do equipamento, ou seja, essa parte aqui que não vai o ar-condicionado, que ele é simplesmente o dummy ou é um difusor cego, para dar essa linearidade, você consegue colocar a iluminação instalada diretamente nessa calha ou numa luz indireta com LED, né? Com fita de LED aqui na lateral, ou até mesmo esse trilho magnético aqui e com a iluminação. Então você consegue criar junto do mesmo sistema de climatização a iluminação, como consegue ver aí nessa foto, né? Além dessa parte de ar-condicionado, de difusores de ar-condicionado, Ventus também está focada em extração de ar. O comum VentuKit, né, que a gente comenta, né? Então, já alguns arquitetos estão utilizando o produto, já existem algumas obras com esse produto e também com o produto de difusão linear, aonde a gente consegue transformar o famoso VentuKit em bocais de ar no frame com vários formatos. Então, é um extrator de ar, você acopla ele junto de um ventilador, de um exaustor, para dar essa percepção no frame no teto. E ele vem em vários modelos. Tá? Os modelos a gente tem são 11 modelos no total, onde a gente tem o Circle, que é esse que é totalmente redondo, né? O Oval, ele tem essa forma ovalada, que é o segundo da foto. O Square, o quadrado, mas com cantos arredondados, exatamente para dar um design um pouco mais sofisticado. Linear, imagine uma extração de ar com somente uma linha que tem aproximadamente 12 centímetros por 3. Simplesmente um rasguinho no teto e ali é feito a extração de ar do banheiro ou a parte de renovação de ar de um outro ambiente. Então, são produtos para você fazer a extração e também a renovação do ar. E para alguns projetos pequenos, vou dar um exemplo, provadores. Em uma loja onde você tem provadores, né, e você precisa climatizar os provadores. Você não precisa de uma máquina de ar-condicionado lá grande e também nem daquela grelha gigante feia. A gente pode usar esse produto, porque ele também é isolante térmico, a gente consegue usar esse produto para fazer a climatização de ar dentro de um provador. E aí, seguindo nos modelos, a gente tem ele em 3 linhas, você tem ele parecendo Tetris, o joguinho Tetris, um que imita um pouco a Lua, um em ângulo em L, que é o último ali na linha, que ele pode ser colocado num canto, para dar essa linearidade do canto, ele com 4 linhas, então você tem vários modelos para fazer essa extração de ar. Eu trouxe um aqui para mostrar o quão é simples e o quão é leve o produto. Exatamente, ele é instalado no gesso, aonde o gesso acartonado entra aqui nessa lateral, tá? Fecha, exatamente como o outro produto que eu mostrei, passa-se a massa corrida, passa-se a fita intertelada,
passa uma massa corrida novamente, lixa e pinta. Então, quando você lixa toda a superfície do produto. Se você tem um teto vermelho, ele vai receber toda a cor, azul, preto, cinza, conforme a textura que você colocar no teu teto, você consegue fazer. E ele pode ser adaptado à madeira também. Aí basicamente pinta na mesma cor da madeira. Então você fica só com essa fresta no teto para fazer a extração de ar, né? Isso para lavabo, para banheiros, para renovação, desumidificação em ambientes pequenos é perfeito. Tá? O próximo produto, também da mesma linha, é o que a gente chama de camuflage. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. A gente tem uma foto e um vídeo também para explicar um pouco mais. É o produto Ventus para fazer tanto extração, tanto fazer o retorno, como fazer o insuflamento do ar pelas tabicas, pela lateral da parede. Tá? Esse não é um produto de prateleira, como eu falo, não é um produto pronto, tá? Ele não vai ter estoque, ele é personalizável conforme o ambiente, mas ele consiste também um compósito em PVC que ele é instalado diretamente na parede. Vou mostrar aqui, tem as fotos para vocês, onde você consegue fazer o insuflamento do ar, fazer o retorno do ar também por esse produto. Vocês conseguem ver na primeira foto que é o sistema de insuflamento, onde ele é um pouco maior, todo preto, você instala na parede, depois vem o gesso, e aí você faz a ligação do ar-condicionado para fazer o insuflamento do ar gelado, né? A segunda foto é a parte de retorno. A terceira, que é o retorno, ele é onde você vai fazer o retorno do ar, ele é um pouco menor, cheio de aberturas para fazer esse retorno. A terceira foto é o canto, para você poder fazer essa ligação todinha num quadrado, num canto. A quarta foto mais abaixo, à esquerda, é ele montado. É uma percepção de como ele ficaria montado, né, sem o gesso ainda, para ter uma ideia. Você tem essas duas laterais um pouco mais altas para fazer o insuflamento do ar e as outras duas nos extremos para fazer o retorno. A quinta foto é ele já com gesso. Então a gente consegue ver exatamente uma base de parede, uma coluna, uma viga, aonde o ar-condicionado vai descer exatamente por ali. Tá? Para ter uma visão um pouco mais estética, eu trouxe essa foto. Aí está o ar-condicionado. Então nós não estamos vendo nada, nós estamos vendo simplesmente um quarto, né, de hotel, um living, com um cortineiro, praticamente parecido com um cortineiro nas laterais. E é exatamente por esse espaço onde o ar-condicionado sai. Então a máquina de ar-condicionado dotado está no teto, e aí você faz todo o insuflamento e retorno através dessas tabicas aí, né? Então cria-se um ambiente muito mais clean ainda, né, e personalizável. O próximo slide eu vou passar para vocês o significado do camuflage. É um vídeo, né, um vídeo não muito longo, que mostra a parte de instalação, e aí consegue ter uma percepção um pouco melhor. Vamos lá? Então ele é um sistema invisível, né, de ventilação. É feito a instalação da estrutura do gesso. É instalado a moldura, parafusado diretamente nessa estrutura do gesso. Como ele é personalizável, ele vem na medida, você já instala a parte do insuflamento, o retorno do ar, vocês veem que tem aberturas ali para fazer o retorno, né? Faz uma sustentação do produto no teto. Fecha-se a estrutura de alumínio, instala o teu ar-condicionado ligado, vem com o fechamento do forro do gesso, instala o seu gesso, passa a massa, pinta, e exatamente essa é a funcionalidade dele para o ar-condicionado, né? Então, essa eu acho que é o que tem de suprassumo hoje em sistema de difusão e extração de ar para ar-condicionado, né, no mercado. Além de tudo isso, com o mesmo compósito, com o mesmo material, Ventus também é alçapão, o famoso alçapão de acesso, não tão querido, né, pela nossa classe de design, exatamente porque fica aquela percepção feia no teto, porque o gesseiro nunca consegue alinhar, o gesseiro, às vezes é difícil trabalhar com gesso, né? Não é nem do gesseiro, o produto, às vezes ele não dá o alinhamento perfeito. Com o tempo você tem a fricção desse produto, onde o gesso começa a trabalhar junto com o próprio material e cria trincas.
Nesse produto, o alçapão de acesso, o Ventus, a gente tira totalmente essa característica e traz um produto no frame também, totalmente fácil de instalar, leve, né, e que cria essa percepção simplesmente de um risquinho no teto, facilitando a manutenção, né, de um sistema de ar-condicionado dotado. Então a gente tem um sistema padrão, é um sistema quadrado convencional, né, onde a gente tem produtos de 20 por 20 até 60 por 60, ou feito personalizado, conforme o tamanho da necessidade do alçapão. O que a gente chama de corredor é que se você precisar de um produto um pouco maior, a vantagem desse produto corredor é que eu consigo ter 2, 3, 4 alçapões e dentro deles eu posso fazer já a própria grelha de acesso. Então eu tenho a grelha de extração do ar junto com o alçapão. Então a gente não precisa de um alçapão e uma grelha separada, né? Também festock, muito utilizado para paredes, né? E o canto curvo, né? Uma vantagem também do Ventus, por ser um produto em PVC, um compósito em PVC, ele também tem essa perspectiva que a gente consegue fazer um alçapão com cantos arredondados, alçapão redondo, alçapão oval, como mostram as fotos, eu acho. Então a gente tem mais ou menos uma foto do produto e abaixo a foto dele aplicado. Então o padrão com a foto logo abaixo, o corredor com a foto logo abaixo, né? O festock mostrando como ele é feito, como é fácil fazer essa instalação no teto. E aí a última foto abaixo é a percepção do alçapão com os cantos arredondados, tá? Então facilita o quê? O acesso ao equipamento de ar-condicionado, facilita também a questão do design. E pense que se você tiver que instalar uma grelha de ar-condicionado e um alçapão de acesso, você pode ter isso 2 em 1, num próprio alçapão, já com grelha. E aí você não consegue fazer isso, uma grelha não pode ser um alçapão, que você fica todo momento tendo que desparafusar, e aí ao longo do tempo você cria o atrito do material, trincas e tudo mais, e o próprio gesso também não pode ser uma grelha, você não consegue fazer uma grelha no gesso. Com Ventus, com alçapão Ventus, a gente consegue, tá? No próximo slide já é um produto que foi patenteado recentemente, chamado InVishower, da própria Ventus. Ele é um 3 em 1, é um produto que ele tem uma característica de fazer a exaustão do ar, ele é um alçapão e ao mesmo tempo ele é um chuveiro, tá? Dentro da mesma linha, você consegue ter um 3 em 1, né? O InVishower. Então ele é também uma chapa em PVC, estruturado, com um níppel para fazer a ligação da água. Tem um vídeo para mostrar para vocês, né, como mostram as fotos. Você consegue fazer a ligação da água diretamente nele. E ele faz um chuveiro parecendo um chuveiro, estilo chuva, né? O chuveiro chuva, vamos dizer dessa forma, porque ele cai direto do teto com um tamanho de 50 por 30 e faz uma função de chuva desse chuveiro, com uma pressão de 5 bar, uma pressão até bem interessante. E ao mesmo tempo você consegue fazer com que ele seja um alçapão, caso você precise fazer alguma manutenção no teto, e pelas laterais dele, o vídeo vai mostrar, você faz a extração do ar. Então, resumindo, dentro de um chuveiro, você pode ter o teu box até o teto, tá? Fechado até o teto. Você instala o InVishower para ser um chuveiro e faz a extração do ar no mesmo tempo. Você instala um exaustor ligado nesse chuveiro e ao mesmo tempo em que você está tomando o seu banho quente, você está fazendo a extração da fumaça causada por essa água quente, né? Então você tira totalmente o embaçamento do box e do chuveiro. Aí mostra uma foto dele instalado, as peças como vem. E o próximo slide é um vídeo, já é um vídeo um pouco mais longo, porque ele mostra desde o momento da instalação, a concepção do produto, porque ele vem pronto, a instalação e aí ele é acabado. Então, vou passar o vídeo para vocês. Opa, não está entrando. Agora sim, agora entrou. Ah, tá sem áudio, tá. Então fui avisado que os vídeos estão sem áudio, ótimo. Aí eu posso tagarelar um pouco mais
vídeo ele está mostrando os produtos, tá? Então você tem o chuveiro, você tem os bocais de extração de ar, já vem adaptado para colarinho de 100 milímetros, para colarinho de 125 milímetros, conforme o volume. Como eu comentei, mostra aí a instalação dele. Então você coloca um regulador, coloca o extrator de ar, o colarinho, né? Como vem. Então ele vai vir já com um colarinho de 125 milímetros para um exaustor de 125, conforme o tamanho do chuveiro, conforme o tamanho do ambiente, ou de 100 milímetros, né? Aí mostra a instalação. Então você teria um box até o teto, a percepção da abertura desse teto, como é feita a instalação. Primeira coisa é, você vai ter um sistema de exaustão, uma grelha, instala o teu exaustor inline, faz a ligação do exaustor até essa saída de ar, né? E aí pode pedir para o teu gesseiro já estruturar, faz a estrutura do gesso, fecha todo, aí ali é mais ou menos onde vai ficar o chuveiro, faz a preparação. Nesse vídeo ele mostra abrindo o gesso, mas a gente pode trabalhar com o gesseiro para que não faça essa, deixa já a abertura já pronta. Mas é um vídeo que ele mostra o quão é fácil, caso o teto já estiver pronto, dá para fazer, porque como ele é um alçapão, o teto está pronto, eu consigo abrir, pelo tamanho que ele abre eu consigo instalar o exaustor, consigo fazer essa instalação, né? Então não precisa pegar o projeto desde o início sem o gesso. Então é a abertura do gesso normal, descarta esse gesso, você vai fazer a instalação de uma moldura, essa moldura vai ser parafusada normalmente, parafusa, passa uma lixa. Esse processo de instalação é o mesmo processo de instalação do difusor. Então você passa a lixa, você vai passar agora uma massa corrida, a massa do gesseiro. Tá? Então pensem no difusor de ar também, ou do extrator de ar que eu mostrei para vocês, é o mesmo processo de instalação. A fita do gesseiro, quem faz isso é o seu gesseiro, né? Passa novamente a massa, lixa. É um vídeo técnico, mas é interessante, né, para entender a funcionalidade e a instalação. Passa novamente uma lixa e aí você já está pronto para pintura, né, se quiser pintar. Mas aí mostra a instalação do chuveiro. Então você tem a ligação hidráulica feita e vai instalar o seu chuveiro. Então, óbvio, mostra aí passando a famosa fita, né, do encanador, faz a ligação do cano de chuveiro, né, que é o aquecimento a gás, diretamente com o chuveiro, faz a ligação do exaustor com o nosso produto, instala ele no teto, né, consegue ver que ele fica totalmente solto, porque ele, pelo peso, ele se encaixa diretamente nessa moldura, né, então ele fica solto, aonde dá a percepção do alçapão, você pinta, e aí você tem o teu chuveiro com extração de ar. Então, todo o vídeo, o final é o mais interessante, né? Ou seja, o produto final, como ele fica acabado, é exatamente essa percepção de um chuveiro-chuva, né? Tem esse processo de chuva com o extrator de ar. Então você pode manter o teu box até o teto e fica uma questão totalmente clean, tá? Esse produto é um produto que foi recentemente patenteado, já está em produção e já está pronto para venda. Levaria um tempo mais ou menos para colocar no mercado brasileiro, cerca de uns 45 a 60 dias, ele vai estar disponível no mercado nacional já, tá, para venda. Bem, eu estou chegando aqui ao fim da minha apresentação, ela é até um pouco mais curta do que as demais, porque eu procurei fazer uma apresentação focada em vídeos, fotos, para mostrar essa percepção, porque já é um produto conhecido, grelha de ar-condicionado, é um produto já bem conhecido no mercado, só o diferencial que ele tem para a estética, né, e a facilidade de instalação. Eu termino a apresentação com algumas fotos, várias fotos que eu escolhi, pequenas, mas existem várias outras mais, que mostram o produto na sua funcionalidade total já acabado. Então eu tenho desde um alçapão, a primeira foto, um alçapão com extração, né, e chuveiro, como a gente acabou de mostrar o InVishower. A segunda foto é o ar-condicionado dentro desse pé direito, você vê um risco preto acompanhando essa forma oval, onde está o ar-condicionado, ele totalmente linear, né, sem moldura. Você consegue fazer isso com uma grelha de ar-condicionado convencional? Consegue, mas você tem a moldura e tem emenda, e esse produto não tem, e ele recebe a cor do teu teto. Redondo,
formas arredondadas, 100% arredondado, como a quarta e a quinta foto, né? A sexta foto mostrando já ele fazendo curvas, e aí depois tem ele em sentidos lineares, né? Fazendo numa testeira de gesso, simplesmente um friso, ele no teto com uma cor já um pouco diferente, um processo de instalação para quarto de hotel, que é essa próxima foto, onde mostra esses 3 esquinhos, né? E depois a segunda com 2, né? Fazendo na testeira, conforme o volume de ar que você consegue fazer. A foto abaixo à esquerda, redondo, é a extração de ar, fazendo, que é o WC-20 que eu mostrei para vocês. Grelhas comuns de teto. Outras fotos dele, uma outra foto mostrando a linearidade. A penúltima foto, toda essa parte arredondada no teto, pintada de cinza, recebendo a cor que foi feito do projeto, e o ar-condicionado está exatamente nessas 2 linhas. E a última foto volta com a questão da extração de ar, né? O extrator de ar, e esse caso o quadrado com cantos mais arredondados aí, como seria para um banheiro, para um lavabo, né? Um vento kit. Pessoal, é isso, né? Acho que vai ter um pequeno bate-papo onde a gente pode talvez tirar algumas dúvidas. Eu deixo aqui no final o meu nome, o meu telefone, o e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre o produto, entender como conseguem dimensioná-los em vossos projetos, eu estou à disposição através do e-mail e do telefone que está na apresentação. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Até mais.